E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! O filme começa com uma reportagem de notícias sobre uma mulher que alegou que um homem tentou mordê-la no supermercado. E quando a câmera se afasta, mostra o cachorro da família olhando assustado, enquanto seu dono, Adam, corre em pânico. O jovem corre para o quarto dos pais, onde ambos estão mortos e cobertos de sangue. Ele se esconde debaixo da cama e pega uma arma. Enquanto ele mexe na arma, a criatura entra no quarto e começa a arrastar o corpo do pai, pouco antes do vampiro encontrá-lo e se preparar para atacá-lo. Na próxima cena, conhecemos o jovem Charlie, um estudante do ensino médio em Clark County, Nevada, arrastando sua motocicleta quebrada para casa. Ele cumprimenta sua vizinha Doris antes de entrar na garagem. Sua mãe Jane começa a reclamar sobre o novo vizinho misterioso, que acumula uma pilha de concreto na garagem sem motivo aparente. Os dois são interrompidos pela namorada de Charlie, Amy, que veio buscá-lo para a escola. Quando Charlie está na aula, o professor faz a chamada e vários alunos estão ausentes, incluindo um de seus melhores amigos, Adam, que descobrimos ter sido morto no início do filme. Quando Charlie está em seu armário mais tarde, um de seus amigos de infância, Ed, o puxa de lado e diz que Adam está desaparecido. Então Ed propõe que eles deveriam verificar isso à noite. Charlie hesita porque desde que começou a namorar Amy, ele se tornou um dos populares, enquanto Ed e Adam são considerados perdedores. Em vez de ajudar Ed, ele sai em um encontro com Amy. Quando Amy o deixa em casa, ele vê sua mãe flertando com um novo vizinho, Jerry, então os dois decidem cumprimentá-lo. Depois que Jerry entra em casa, Charlie recebe uma mensagem de Ed que está irritado e ameaça espalhar histórias embaraçosas da infância de Charlie se ele não aparecer. Isso faz Charlie correr para a casa de Adam, onde Ed está esperando. Os dois tentam bater na porta, mas ninguém responde, então eles entram à força e se esgueiram para dentro. Enquanto exploram a casa escura e vazia, Ed afirma que o novo vizinho de Charlie, Jerry, é um vampiro. Ed e Adam estavam investigando isso há um tempo, e agora têm certeza da identidade de Jerry, uma das evidências sendo o fato de as janelas de Jerry estarem completamente cobertas. Ele avisa Charlie para nunca convidar Jerry para entrar em sua casa, pois um vampiro precisa de um convite para entrar. Claro, Charlie acha isso ridículo, e os dois começam a discutir sobre o quanto Charlie mudou desde que começou a andar com os populares, que Ed acha que são apenas pessoas falsas. Nesse ponto, os dois se separam. Ed vai para a casa de skate até que o valentão da escola, Mark, o embosca, o que o faz escalar uma cerca para fugir. Infelizmente, ele encontra ninguém menos que Jerry no quintal aleatório, então ele arromba a casa achando que Jerry não poderia entrar. Mas Jerry entra porque a casa está abandonada. Jerry anuncia que sabe que Ed o estava observando enquanto Ed começa a correr escada acima. Ele pula pela janela, mas Jerry já está esperando do lado de fora. Ed cai em uma piscina e Jerry simplesmente diz para ele se acalmar, pois o que está prestes a acontecer é o melhor para ele. Ele usa seus poderes de manipulação mental para fazer a convicção de Ed vacilar, antes de cravar suas presas no pescoço do jovem. No dia seguinte, Charlie percebe que Ed não está na escola, então decide visitar sua casa mais tarde, mas só encontra seus pais lá. Eles o recebem de braços abertos e ele pede permissão para subir as escadas com o pretexto de pegar um livro emprestado. No quarto de Ed, ele encontra um site de um caçador de vampiros chamado Peter Vincent. Ele também encontra uma série de vídeos que Ed gravou discretamente em frente à casa de Jerry, onde podemos ver a porta do carro do mesmo se movendo sozinha, provando que o homem não é visível em câmeras. Isso choca profundamente Charlie e finalmente o convence de que o que Ed estava dizendo era verdade. Quando ele volta para casa, Jerry aparece de repente, alegando que precisa de um favor. Ele tem uma garota em casa, mas acabou a cerveja, então pergunta se Charlie tem um pacote de 6. Charlie nervosamente diz que sim. Jerry o segue até a porta, mas, como esperado, não entra. Charlie procura o pacote de 6 na geladeira enquanto Jerry observa. Ele acidentalmente quebra uma garrafa e Jerry se oferece para ajudá-lo a limpar. Mas o assustado Charlie insiste que ele pode fazer isso sozinho. Depois de entregar a cerveja a Jerry e fechar a porta, ele sobe as escadas onde Amy o espera. A mente de Charlie está muito ocupada com pensamentos sobre Jerry agora que ele corre para a janela. Ele vê a chegada da acompanhante de Jerry para a noite, que é ninguém menos que uma das vizinhas, Doris. Charlie empurra Amy com força para a cama quando Jerry olha para eles. Amy não tem ideia do que está acontecendo com ele e decide ir embora. Mais tarde naquela noite, Charlie é despertado de seu sono pelo som de uma mulher gritando. Então ele liga para a emergência. Mas depois que a polícia chega, Jerry consegue convencer os oficiais de que ele apenas fez uma mulher gritar de prazer. Charlie observa essa interação com desprezo e presta atenção enquanto Jerry entra em seu carro e vai embora logo após a saída da polícia. Preocupado com a segurança de Doris, ele entra furtivamente na casa do vampiro e começa a investigar. Ele encontra um símbolo oculto no escritório de Jerry e tira uma foto como evidência.
Mas antes que ele pudesse descobrir mais, Jerry retorna, forçando Charlie a se esconder dentro de um armário. Surpreendentemente, ele encontra uma porta secreta que leva a um corredor com vários quartos, uma das quais está trancada. Ele olha pelo olho mágico e encontra Doris lá, então pega uma chave de fenda para tentar destrancar a porta. Infelizmente, ele é forçado a se esconder novamente ao ouvir o som de Jerry se aproximando. Pela fresta da porta, ele observa enquanto Jerry arrasta a pobre Doris e suga seu sangue. Durante o ataque, Doris instrui Charlie a ficar quieto. Depois, Jerry joga Doris de volta na câmara e sai da sala. Charlie finalmente destranca a porta para tirar Doris da casa em segurança, enquanto Jerry está distraído assistindo TV na sala de estar. Os dois descem as escadas e começam a se dirigir para a porta, até que Jerry aparece e os força a recuar. No entanto, ele está apenas pegando uma maçã. Depois ele volta para a TV, uma oportunidade que Charlie aproveita para escoltar Doris para fora. Mas ao saírem, é revelado que Jerry estava observando-os com um sorriso astuto. Os dois conseguem sair da casa e agora é dia, mas quando Doris entra sob o sol, ela espontaneamente se incendeia, traumatizando Charlie. Quando ele retorna para casa, avisa sua mãe para ficar longe de Jerry e para nunca convidá-lo para entrar em sua casa, o que a deixa confusa. Na escola, ele decide pesquisar sobre um caçador de vampiros, cujo site Ed havia deixado aberto em seu computador, Peter Vincent. Ele então rastreia o cara, o que o leva ao local de um show teatral que o homem realiza. Fingindo ser um repórter, Charlie consegue uma audiência com Peter Vincent em seu próprio apartamento, que é decorado com várias armas de caça sobrenaturais. Mas quando ele começa a perguntar como matar um vampiro e mostra uma impressão do símbolo oculto que encontrou na casa de Jerry, o homem o chama de maluco e o expulsa. Sem outra opção, Charlie volta para casa e coloca alho e cruzes ao redor de seu quarto. Enquanto isso, os valentões da escola, Mark e Ben, observam pela janela com curiosidade. Jerry então se aproxima deles e em menos de um minuto ataca os dois. Enquanto isso, dentro de casa, Charlie está esculpindo estacas para se armar, até que sua namorada aparece e pergunta por que ele está agindo de maneira tão estranha. Mas antes que ele possa explicar, Jerry bate na porta para pedir a Jane que entregue seu filho, porque Charlie invadiu sua casa no outro dia. Jane fica chocada ao ouvir isso, mas decide confiar em seu filho Charlie, então ela manda Jerry se danar. Isso irrita o vampiro, que pega uma pá e começa a cavar o quintal da casa de Charlie, e puxa a tubulação de gás para que assim cause um incêndio. Isso faz com que a lareira exploda, incendiando a casa. Agora convencidos de que Jerry é perigoso, os três entram no carro e começam a fugir. Jerry tenta persegui-los com a moto de Charlie, mas a roda dianteira está quebrada. Então ele a joga contra o carro, assustando Amy. Quando Charlie tenta explicar que Jerry é um vampiro, sua mãe ainda se recusa a acreditar nele. Não muito depois, Jerry bate sua caminhonete na traseira do carro deles. Ele também bate seu veículo na lateral do carro antes de ultrapassá-los e bloquear a estrada. Jane entra em pânico, mas Charlie grita para ela continuar dirigindo, então ela o faz. Infelizmente, eles enfrentam mais problemas, pois Jerry ainda está agarrado à parte inferior do carro e consegue abrir caminho através do assoalho. Parece que ele retornou à sua verdadeira forma agora. Charlie começa a chutar para afastá-lo e Jane finalmente para o carro quando ele se vai. Mas então outro veículo colide com o carro deles e o motorista irritado sai. É nesse momento que Jerry levanta o carro. Em sua forma de vampiro, ele se aproxima e ataca o motorista e drena o seu sangue. Charlie então corajosamente intervém com uma grande cruz para se defender, enquanto diz a sua mãe e namorada para correrem. Ele se aproxima lentamente de Jerry, que agora voltou à forma humana. Mas surpreendentemente, a cruz só queima quando entra em contato com o vampiro, e ele facilmente joga Charlie contra o carro deles. Enquanto ele provoca Charlie sobre como os humanos são estúpidos e têm uma tendência a errar o coração ao estacar vampiros, Jane se aproxima furtivamente por trás e empala Jerry com uma placa de trânsito, fazendo-o gritar de dor. Ao mesmo tempo, Jane desmaia, então Charlie e Amy a carregam, e os três entram no carro do motorista morto. Charlie propositalmente bate no carro da família, fazendo-o tombar sobre Jerry. Quando a família foge da cena, podemos ver os ossos de Jerry se realinhando. No hospital, a polícia também chega para perguntar o que aconteceu, mas é claro, Charlie não revela nada, pois sabe que eles não acreditariam. Enquanto isso, Peter Vincent decide estudar a impressão que Charlie deixou em seu escritório no outro dia e finalmente percebe que Charlie não estava tentando enganá-lo. Ele liga para o jovem e pede que vá à sua casa. Quando os três finalmente se encontram na casa de Peter Vincent, ele acaba se abrindo. Ele diz que o símbolo pertence a uma raça muito forte de vampiros que emergiu do Mediterrâneo e que mantinha suas vítimas vivas por dias para transformá-las em vampiros também. Segundo ele, Charlie não tem chance contra esse vampiro, pois matar essa espécie exigiria um exército. De repente, Vincent recebe uma ligação anunciando que ele tem uma entrega de pacote. Então ele pede ao entregador para entrar e diz à sua namorada para pegar o pacote. No entanto, revela-se que tudo era apenas um truque.
Ed entra, tendo se transformado em vampiro agora. Vincent pega um prego de crucificação para ameaçá-lo, mas logo corre assustado enquanto Ed o persegue. E a porta do quarto seguro esmaga parte do braço de Ed no momento em que ele está prestes a alcançar Vincent. Enquanto isso acontece, Charlie e Amy tropeçam no corpo da namorada de Vincent na entrada e descobrem que o interruptor do elevador foi destruído, o que significa que eles precisam encontrar outra saída. Isso os deixa sem opção, exceto se esconder atrás de uma prateleira, enquanto Ed começa a procurá-los. Depois que os dois derrubam a prateleira em cima de Ed, Charlie pega a lâmina mais próxima e diz à sua namorada para ir para um local seguro. Ed começa a sufocar Charlie e o joga pelo quarto, mas Charlie se levanta novamente e pega o machado exibido na parede. Os dois se enfrentam e Charlie balança o machado furiosamente em Ed, até finalmente acertá-lo na garganta. Do outro lado do apartamento, Amy se arma com uma arma e balas de prata, exatamente quando Jerry, o vampiro, chega. Ela tenta atirar nele, mas mal o machuca, pois as balas são destinadas a lobisomens. Sem ideias, ela encontra o cálice sagrado e joga água benta no rosto dele, incapacitando-o momentaneamente. Se você acha que Ed está morto, ele não está. Ele simplesmente realinha o pescoço e continua atacando Charlie, prendendo-o e se preparando para morder seu pescoço, até que Amy intervém e o acerta com um fleio. Quando Ed se levanta novamente, Charlie relutantemente o empala no coração, fazendo Ed brevemente voltar ao seu verdadeiro eu, dizendo a Charlie que está tudo bem antes de se desintegrar em cinzas. Após anunciar que Jerry está lá, os dois fogem por uma porta que leva a uma boate, enquanto Jerry, que aparentemente se recuperou da água benta, os segue. Assim que os dois são separados pela multidão, Jerry encontra Amy e a arrasta. Com seu poder de manipulação mental, ele a faz provar seu sangue e a incapacita completamente enquanto a beija. Enquanto isso, Charlie tenta ir atrás dela, mas um segurança o arrasta, deixando-o sem escolha a não ser assistir enquanto Jerry suga o sangue de Amy. Quando ele volta ao apartamento de Peter Vincent, o homem está fazendo as malas para partir. Vincent confessa que nunca matou um vampiro antes e que só começou a colecionar dispositivos de caça sobrenaturais por causa de um trauma, pois seus pais foram assassinados por um vampiro. Depois de ouvir Charlie jurar matar Jerry, ele entrega a Charlie uma estaca especial que, segundo ele, tem a capacidade de transformar as vítimas de um vampiro de volta em humanos quando o vampiro original é empalado. Além disso, ele também informa a Charlie que um vampiro não consegue pensar direito quando está em chamas. Depois disso, Charlie vai a um brechó e compra vários itens, incluindo um arco e flechas. Ele se prepara e vai para a casa de Jerry e quebra todas as janelas para deixar a luz do sol entrar. Charlie então encontra Amy dentro de uma das câmaras, mas ouve ela sendo arrastada pouco antes de chegar até ela. Quando ele sai, encontra Peter Vincent, que está armado e veio ajudá-lo. Aqui eles descobrem uma armadilha no chão sob a câmara onde Amy estava presa e decidem pular. Os dois avançam pelo corredor e passam por uma porta, mas sem que eles saibam, Jerry está espreitando atrás deles. Ele então agarra Peter do chão e Charlie tenta atirar nele, mas Jerry pega a flecha. Em seguida, Jerry fecha a porta, trancando Charlie fora dele e de Peter. Peter começa a recuar enquanto atira em Jerry, mas as balas não parecem detê-lo. Por fim, Jerry lança uma pedra na testa de Peter, fazendo-o sangrar. Agora é revelado que Jerry não está sozinho, e os jovens vampiros que ele mordeu começam a sair das paredes de terra, atraídos pelo cheiro de sangue. Enquanto isso, do outro lado do porão, Charlie encontra Amy, cuja mente agora está corrompida pelo vampiro. Ela imobiliza Charlie enquanto Peter começa a atirar nos jovens vampiros com sua espingarda especial, mas a arma trava após alguns disparos. Quando Amy exibe suas presas para morder Charlie, ele a estaca, mas erra o coração de propósito. Charlie então arromba a porta e assim que vê que Peter está em apuros, ele atira no teto, criando pequenos buracos de luz solar para salvar Peter. Jerry descobre que Peter foi mordido, vendo que ele começa a soltar fumaça sob a luz do sol, e está lentamente se transformando em um vampiro também. Amy se aproxima de Jerry e começa a beijá-lo apaixonadamente. E com o mesmo distraído, Charlie usa o isqueiro de Peter para se incendiar e dá um salto sobre Jerry, revelando que seu traje é a prova de fogo. Jerry começa a gritar e se debater enquanto Charlie se agarra a ele, criando um grande buraco no teto que deixa mais luz solar entrar e queima Jerry. Peter então joga a estaca para Charlie e ele a crava no coração de Jerry, transformando-o em pó que se dissipa no ar. Nesse momento, os jovens vampiros voltam a ser humanos, sem nenhuma lembrança de como foram parar no porão. Tanto os amigos de Charlie quanto várias outras pessoas são trazidas de volta à vida graças à bravura do jovem.